não é ele. A Bíblia diz ainda que nós sejamos fiel, ele permanece. Eu acabei de fazer uma leitura que Lucas diz: Senhor, lembra-te de mim. Lucas escreve a respeito de um dos prisioneiros, de um dos homens que estava na cruz, junto com Jesus, ou ao lado de Jesus. A Bíblia diz no capítulo 1 do livro de Lucas, que cresceu em Lucas o desejo pelo Espírito de sair das ruas, das cidades circunvizinhas, para coletar informações, para narrar de fato o que havia ocorrido naquela época. Lucas, segundo alguns historiadores, diz que Lucas, além de ser médico, era cantor. A Bíblia não descreve ao certo aonde foi que Lucas aceitou Jesus, mas a Bíblia me dá o direito de conjecturar isto, e eu acredito piamente que, conjecturando o que a Escritura diz, que Lucas, para mim, aceitou a Jesus quando Paulo estava no caminho de Damasco, que veio a luz, cegou Paulo, a voz falou com ele foi para aquela casa e ficou cego. Lógico, Lucas era clínico geral naquela época, muito conhecido, cheio de conhecimento da área da medicina, foi chamado Lucas para ir ver Paulo, e quando chega lá, que olha para o olho de Paulo, não veja isso que sou eu conjecturando, a Bíblia não diz isso, e ele disse: Paulo, quem sabe esta cegueira sua eu nunca vi, não dá para curar você vai ficar cego. Parece que eu vejo Paulo colocando a mão sobre o ombro de Lucas e dizendo: Lucas, não se preocupe, porque Lucas, tem vindo aí um homem chamado Ananias, não tem conhecimento medicinais, não tem nada, Lucas, mas eu quero lhe dizer uma coisa: este homem vai entrar aqui cheio do Espírito Santo de Deus, vai pôr a mão no meu ombro e dizer: irmão Paulo, o Senhor me enviou aqui para que pode ver e seja cheio do Espírito. Quem sabe o que falou assim: eu vou sentar aqui, eu só creio quando eu creio. Amados e queridos irmãos, a primeira prisão de Paulo Lucas estava, mas na segunda Lucas agora começa a sair, e eu pesquisei para saber aonde é que Lucas estava quando ele narrou a história sobre a crucificação de Jesus. Teologicamente, o livro de Lucas é um livro conhecido como Achados e Perdidos. Mas eu não sei aonde Lucas estava quando ele narrou essa história. Uma coisa é certa, que quando Lucas narra a história de Lucas capítulo 15, Lucas estava na casa de Levi quando ele narrou essa história. Quando você lê a história da vocação de Levi, você vai ver que a história está interminada. Você vai ver que há um ponto final. Este ponto pode significar três coisas. Primeiro, ponto final significa que alguém nos interrompeu. Segundo, ponto final nós colocamos quando nós iremos escrever a história depois. E ponto final quando termina a história. Este ponto colocado aqui é porque a história não tinha terminado. E quando nós caímos em Lucas capítulo de número 15, nós vamos ver que a história é a mesma que estava na vocação de Levi. Parece que talvez Lucas estava na cadeira da casa de Levi quando ele pergunta: é verdade que Jesus estava sentado aqui? E ele diz que não veio para os sãos, mas veio para os doentes. É verdade? E parece que eu vejo
lágrima e lembrou o que fez de sua mãe. A segunda razão é porque ela lembrava do seu casamento no dia mais feliz da sua vida. E a terceira razão